33ª classificativa deste Rally TAP, troço de Los Anrelvas, numa extensão de 20,47 km. Um dos maiores troços deste TAP, um troço que se inicia em Cacilhas, muito perto da Lausanne, e que vai terminar com a sua segunda parte sempre a descer, e isto depois de uma subida bastante pronunciada, perto da povoação de Malhada, no local designado pelas piscinas do Dr. Bacalhau. O recorde deste troço pertence a Didier Auriol, com o tempo de 14 minutos 23 segundos, mas pensamos que face ao andamento que nesta altura se vive no Rally TAP, Rui Madeira ou mesmo o belga Freddy Loa não vão bater este tempo alcançado por Didier Auriol. Aliás, por Didier Auriol, digo muito bem. Nesta terceira e última etapa deste TAP, Loa tem continuado a manter uma toada bastante viva, ele tem-se superiorizado ao português Rui Madeira, já venceu 7 das novas classificativas, deixando as outras precisamente a Rui Madeira. Rui Madeira que deixou Viseu esta manhã com 59 segundos de vantagem sobre Fernando Pérez, Pérez que já abandonou, mas já lá iremos. Tinha também uma vantagem de 1,16 sobre o terceiro classificado Mokonen e 2 minutos e 30 sobre Loa. Portanto, nesta altura, 1,44 a diferença entre primeiro e segundo, uma diferença que tem vindo a diminuir, mas que não tem colocado em risco a posição do piloto português, campeão do mundo do Grupo N, que tripula aqui pela primeira vez um Toyota Celica GT4, um Toyota da equipa Grifone. Podemos dizer que o Rui Madeira, acompanhado pelo Nuno Rodrigues da Silva, que foi campeão do mundo, como dissemos, o ano passado, em 1995, ao volante de um Mitsubishi, foi também campeão nacional do Grupo N. Vamos para um ligeiro intervalo, já voltaremos. Até já. De novo, em direto da 33ª prova de classificação, troço de Los Anrelvas, 20 km, 47 metros. Aguardamos a chegada do primeiro concorrente, será Rui Madeira. Rui Madeira ao volante do Toyota Celica GT4, que até chegar à Figueira da Foz, no final do Rally, ainda terá de disputar a 34ª e última classificativa, o troço de Figueirão dos Vinhos, com 10 km e 25 metros. Muito pouco público nesta clássica do automobilismo português, o troço de Los Anrelvas, um troço que se apresenta coberto com um nevoeiro bastante denso, nevoeiro que originou a ausência do helicóptero da Força Aérea que tem colaborado, como noutras edições, com a RTP na cobertura dos vários diretos que temos efetuado desde a passada quarta-feira. É pena, porque poderíamos levar até si algumas imagens certamente que bonitas, mas de facto o nevoeiro impede que fechemos com chave de ouro esta transmissão nesta colaboração com a Força Aérea Portuguesa, que sempre agradecemos. Já temos nas imagens Rui Madeira com o seu Toyota Celica GT4. Tempo do troço podem vê-lo em cima, 7:11 nesta altura. Eu recordo que o recordista deste troço, Los Anrelvas, foi Didier Auriol com 14:23, melhor português Jorge Bica 15:20. Vamos ver quanto faz Rui Madeira e aquela imagem muito bonita, seguida com uma câmara aqui na zona do Planalto, câmara colocada precisamente no meio, no chão da classificativa. Bom andamento para Rui Madeira, que não se pode descuidar muito, já que a diferença e algum percalço que possa eventualmente acontecer, esperemos bem que não, se cifra em 1 minuto e 44 segundos sobre Freddy Loa, um piloto belga também ao volante de um Toyota inscrito pela Grifone, a mesma equipa de Rui Madeira.
Um carro que foi construído, tal como de Rui Madeira, pela Toyota, pela equipa de fábrica, a equipa TT. E Rui Madeira está já na parte que conduz até às piscinas do Dr. Bacalhau. Acentua-se aqui a descida desta classificativa de Los Relvas. Rui Madeira já hoje teve 2 sustos, nomeadamente no troço de Arganil, em que sofreu, aliás, 2 peões, e devido ao piso que se encontra depois da chuva que caiu esta manhã, bastante escorregadio. O principal adversário de Rui Madeira até à classificativa de Folks foi, sem dúvida, Fernando Pérez. Fernando Pérez que acabou por abandonar. Daqui a pouco teremos as imagens do belga, do Flamengo, Freddy Duarte, também num Toyota Celica, que aqui o vemos, a passar no Ronaldo. Agora a imagem da nossa câmara. Falta contabilizar o tempo alcançado por Rui Madeira no final deste troço de Los Relvas, onde está o Ricardo Mota. Ainda não se vislumbra a chegada de Rui Madeira. Nem o Celica GT4, nem o som que o Celica GT4 costuma fazer. Ainda faltam alguns minutos, penso, para a chegada deste troço. Repito, 15-20 realizou o Bica em 93 com o seu Lancia, 14-23 para Oriol no Ford em 1994. De salientar que até esta altura, quando estamos apenas 2 classificativas do final, esta classificativa e também a última, Figueiró dos Vinhos, em Alvoco das Várzeas, Arim O'Conan, um finlandês ao volante de um Ford Score, inscrito pela própria Ford Motorsport, capotou e teve de abandonar. Em Folks e ainda em prova, Fernando Pérez efetuou um peão. Em Góis foi a vez de Emil Triner, no Skoda Felicia Kitcar. Ele era o segundo da classificação dos Fórmula 2, atrás do espanhol dos Puras, no Seat Ibiza. Penalizou 10 minutos na assistência de Arganil, dado que teve de substituir a sua embreagem. Baixou de segundo para o 10º da geral e para 5º desta classificação, reservada aos Fórmulas 2, dos carros de 2 litros de capacidade e 2 rodas motrizes. Uma classificação que, nesta altura, é comandada por Jesus Puras, no seu Seat Ibiza GTI 16 válvulas, um kit car. Bem distante, naturalmente, do tempo total obtido por Rui Madeira. Está Puras a 23 minutos e 8 segundos. Será agora a vez de passar o segundo português, é José Miguel. José Miguel que também dispõe aqui de um carro oficial. José Miguel que tem feito a adaptação a este carro de uma forma progressiva. Ele tem-se, digamos que, adaptado ao carro no decorrer das várias classificativas deste TAP, sucedendo, aliás, o mesmo com Rui Madeira, que não teve muito tempo para conhecer, aprender os segredos do Toyota Celica GT4, a despeito de já o ter conduzido quando da corrida dos campeões disputada nas Canárias, tal como o Fernando Pérez, que teve a oportunidade de conduzir este Celica GT4. Também Rui Madeira pôde conduzir o Forscore Cosworth e, curiosamente, os 2 pilotos disseram, enfim, numa opinião, penso que um aspecto mais competitivo que o Forscore. José Miguel, acompanhado pelo Carlos Magalhães, o Forscore RS Cosworth, agora aqui no Planalto. Ele vem em andamento muito moderado, repare-se, andamento moderado para José Miguel. A diferença do piloto do Ford para o comandante do Rally cifrava-se antes deste troço em 6 minutos e 38 segundos.
mas há certamente problemas com José Miguel, cujo objetivo nesta altura do rally, nestes derradeiros quilómetros, é apenas atingir a Figueira da Foz, já que a sua classificação, que resulta um pouco do abandono de vários pilotos, é um excelente terceiro lugar. Ricardo Mota, novidades aí do final do troço de Losa Relvas? As novidades quanto à chegada de Rui Madeira são poucas, ainda não chegou. Continuam a chegar, sim, muitas pessoas que entram troço dentro para verem os carros. Muita gente ainda a entrar, dezenas e dezenas de pessoas. Nos últimos 250 metros desta classificativa mais longa do Rally TAP Portugal... Não é. Não é mais longa? Não. É quase, é das mais longas. Mas, sendo assim, são milhares de pessoas, numa paisagem belíssima. Aqui na parte baixa não há nevoeiro, portanto, muita gente, milhares de pessoas a assistirem. Muito bem. Losa Relvas. Já estamos com imagens do Subaru Impreza 555 do japonês Masao Kamioka. Ele ocupa a quarta posição da classificação geral, bastante distante, digamos que o fosso entre os três primeiros começa precisamente com o Masao Kamioka. Ele estava, ou está ainda nesta altura, a 12 minutos e 50 dos comandantes, o Rui Madeira, Nuno Rodrigues da Silva, no Toyota Celica GT4. É pena que nesta fase final do TAP, que foi muitíssimo bem disputado, e temos Rui Madeira na fase final do troço. É de facto uma zona muito bonita, mas dizia que Fernando Pérez tivesse abandonado. Ele abandonou em Arganil, na 28ª classificativa, devido a se ter partido a correia de distribuição do seu Forscore Cosworth. Vamos ver qual é o tempo que Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva conseguem obter no final desta classificativa Losa Relvas. Isto numa altura em que Rui Madeira sobre o Luá. Rui Madeira já está a entregar a carta de controle, ou melhor, Nuno Rodrigues da Silva. Vamos tentar falar com o virtual vencedor deste Rally de Portugal. Rui Madeira, sendo o virtual vencedor, a quem é que dedica esta vitória? A vitória dedica à equipa e a todas as pessoas que acreditaram que era possível chegar à vitória, antes da prova ir para a estrada. Declarações de Rui Madeira, o virtual vencedor da 30ª edição do TAP Rally de Portugal, a fazer 15:12 e, portanto, bater o tempo de Jorge Bica em 93, que tinha feito 15:20. Para já é o português mais rápido nesta classificativa de Losa Relvas, 15:02 para Rui Madeira. Rui Madeira, que nesta altura fica com um tempo total de 50 minutos, aliás, de 5 horas, quero dizer, 4 minutos e 26 segundos. E temos o primeiro concorrente do agrupamento da Fórmula 2, os 2 litros e 2 rodas motrizes, o espanhol Jesus Puras, com o seu Seat Ibiza GTI 16 válvulas. Nesta classificação da Fórmula 2 houve durante muito tempo um equilíbrio bastante interessante, não só entre o Seat como também entre os Skoda Felicia, nomeadamente o de Triner, também o de Siberá, que é o segundo classificado na Fórmula 2, mas a partir de dado momento Puras começou a distanciar-se. Siberá foi o único que o conseguiu acompanhar. Weber teve problemas e Triner sofreu uma penalização que o obrigou a descer bastante na classificação. Vamos ver agora o tempo conseguido por Luá, 15:05, portanto pior que Rui Madeira. Vamos tentar falar com Freddy Loa. Freddy Loa, content avec votre course? Oui, je crois qu'on a fait une belle course. On a un peu perdu de temps avec des petits problèmes, mais non, le plus important pour nous c'est terminé. Freddy Loa, o piloto belga, a dizer que está tudo a correr bem, a corrida está a correr bem. Tiveram alguns problemas no início, mas agora a Grifone a colocar um segundo carro
no Rally de Portugal. 2 carros na frente, 2 carros da equipa Grifone, a equipa italiana. Agora Pavel Sibera no seu Skoda Felicia, é o segundo da Fórmula 2. E Ricardo, eu pedi que me repetisses, por favor, o tempo do Rui Madeira. Rui Madeira faz 15:12. 15:12. Fred Loa 15:05. Portanto, o Loa consegue obter a sua 8ª vitória em troços. No 10º troço, mais uma vitória. Ele já tinha 7, agora mais uma, 8. Portanto, ele consegue sincronizar-se a Rui Madeira. O Loa tem agora um total de 5 horas, 6 minutos e 3 segundos. E de facto o nevoeiro estragar um pouco o espetáculo, o público já não era muito. Aliás, com a rotatividade das provas pontuáveis para o Mundial de Rallys a atingir este ano o Rally português, aliás, como já tinha acontecido na prova inaugural do campeonato, o Rally de Monte Carlo, e que irá afetar igualmente o Rally de Inglaterra, houve um decréscimo de interesse dos espectadores, compreende-se, face à ausência dos grandes nomes do automobilismo mundial. A diferença de Loa para o Rui Madeira é, nesta altura, de 1:37. Portanto, cá está, 7 segundos a separarem os dois pilotos nesta classificativa. A diferença de Loa na classificativa anterior a Candosa era de 1:44, agora 1 minuto e 37 a separarem primeiro e segundo classificados. 1 minuto e 37, o que permite a Rui Madeira levantar o pé na última classificativa deste Rally de Portugal. Sem dúvida. Temos agora nas imagens o Pedro Azeredo, acompanhado pelo Fernando Prata no Renault Clio Maxi. Eles ocupam o 8º lugar na classificação geral, são os 4º classificados da Fórmula 2 e o objetivo da equipa Renault Gesto Galp é apenas de chegar ao fim, já que a equipa teve diversos problemas ao longo do rally. O José Carlos Macedo teve uma saída espetacular com capitãncia múltiplo e Saturno, este não lhe chamarei segundo piloto da equipa Renault, atropelou sem quaisquer culpas um espectador que circulava no meio da classificativa de Lameirinha. Pedro Azeredo, 8º classificado, 4º da Fórmula 2. Em termos de penalizações, já hoje alguns pilotos penalizaram, casos do Kamioka com 1 minuto, o Erwin Weber 2 minutos e 20, também o Jesus Puras penalizou 10 segundos, mas não perdeu a liderança da Fórmula 2. Aqui a imagem de Pedro Azeredo, muito bonita na zona do Planalto. Agora a nossa câmara montada no chão, reparem, dá um boneco, como se diz na gíria, muito bonito. E continuamos agora à espera que nos cheguem mais tempos. Cá está os problemas experimentados por José Miguel a permitirem que Kamioka se aproxime do piloto português. Isto é já a fase final do troço. Masao Kamioka com o seu Subaru Impreza colado ao Ford Escort Cosworth de José Miguel, que vai fazer um mau tempo, mas talvez consiga ainda, digamos que, manter a vantagem sobre o piloto japonês. Vamos tentar saber o que se passou com o José Miguel. Exato. José Miguel, o que é que se passou com o carro? Turbo, não temos turbo. José Miguel a dizer que perdeu o turbo do Ford Escort Cosworth, portanto, o que permitiu a Kamioka tentar... Agora aí temos Kamioka. Vamos tentar agora falar com Kevin Gormley, ele que é o segundo piloto. Kevin Gormley, everything okay with the car? With our car, yes, but we got held up by him and lots of rocks thrown up. Kevin Gormley a dizer que se colou a José Miguel, tiveram alguns problemas, uma vez que José Miguel, mesmo assim sem o turbo, lhe atirava muitas pedras
para este Subaru Impreza 555. E este troço, por acaso, encontra-se num estado excelente e cabe aqui um agradecimento não só às facilidades concedidas à RTP por parte da Câmara Municipal de Lausanne, mas também, como todas as outras câmaras por onde o Rally passa, na conservação das classificativas, a despeito da parte final ter alguma pedra, no restante o troço encontra-se em excelentes condições. Dá-me, por favor, os tempos, Ricardo, aí embaixo. De momento ainda não é possível quer o tempo de Zé Miguel, quer o tempo de Masao Kamioka. Uma imagem bonita de Erwin Weber, também ele afetado com diversos problemas, nomeadamente de suspensão, e que não pôde lutar pela liderança da Fórmula 2. Até à Candosa, Weber era o 7º da classificação geral, o 3º da Fórmula 2, atrás dos Puras, do Pavel Sibera. E aí temos a classificação dos 4 primeiros: Blois a 15.05, com mais 7 segundos o Rui Madeira, depois o Masao Kamioka com mais 1.07 e o José Miguel com mais 3.07. A diferença entre José Miguel e Kamioka na classificação geral, antes desta classificativa do Lausanne Relvas, era de cerca de 6 minutos. Mais outro concorrente, agora Rosenberger com o seu Opel Astra GSI 16 válvulas. Rosenberger, 9º da classificação geral, o 5º da Fórmula 2. Aqui está ele, no alto do Planalto. Um carro a demonstrar bastante saúde aqui nesta classificativa de Lausanne Relvas. Saúde em termos de motor, naturalmente. Portanto, acompanhamos agora os Puras na fase final do troço. Lá está a indicação da tomada de tempo para o final desta classificativa de Lausanne Relvas. Já em andamento moderado para saber o seu tempo. 17.09 para Puras. Vamos tentar falar con Jesús Puras. Jesús Puras, contente con esta clasificación. Sí, por el momento queda solo una prueba y va todo muy bien. ¿Y piensas que vais a hacerlo vencedor de la Fórmula 2? No entiendo. ¿Piensas que vais a hacerlo vencedor de la Fórmula 2? Bueno, veníamos evidentemente a, sobre todo, ver el coche, ver cómo iba, y lo que está claro es que el SEAT se ha portado muy bien, es fuerte y estoy muy contento. Pronto, está contente com o lugar que ocupa, que é a liderança da Fórmula 2. É um troço no final do Rally, se o SEAT continuar a rolar a mesma performance que até aqui, sem dúvida que os Puras será o vencedor da Fórmula 2 neste Rally TAP. A SEAT a estrear aqui em Portugal, em Pires de Terra, este seu Kit Car, Kit Car que é um motor de 2 litros, como sabe, ele tem uma potência declarada das vezes nunca são reais, de cerca de 260 cavalos, um carro de tração dianteira, com uma caixa Hewland de 6 velocidades, com um peso francamente baixo, cerca de 930, 940 kg, um excelente carro nesta divisão da Fórmula 2. Ricardo, não há tempos em baixo, para além dos de Rui Madeira, Luá e Kamioka? Apenas para confirmar que Jesús Puras fez o tempo que acabaste de dizer. José Miguel fez 18 qualquer coisa. Não dá para 18-12. José Miguel 18-12. 18-12. Muito bem. E o Kamioka? Quanto a Kamioka ainda não precisa. Uma vez que nos encontramos no lado oposto, onde estão os comissários de controle. Outro dos Kit Car. Vemos as imagens de Pavel Sibera, um Skoda Felicia, também com motor 4 cilindros, 1600 de capacidade. Talvez, ora agora para Sibera 17, mas dizia eu, no Skoda Felicia, também um carro de tração dianteira, menos cavalos que o Ibiza, cerca de 150. É um carro que pensamos ser mais pesado que o Ibiza GTI. Utiliza a caixa Skoda de 16 velocidades.
e suspensões, tanto o Seat como o Skoda, McPherson à frente e molas liquidais atrás. Pavel Sivera a fazer 17 minutos e 17 segundos. Pavel 17-17, o tempo no final desta classificativa de Los Relvas. Nas imagens temos agora o Giovanni Recordati com o seu Lancia Delta HF Integrale 16 válvulas. Recordati é o 11º da classificação geral, estava a 42 minutos de Rui Madeira. Mas ao Kamioka já tem o tempo, que é 16 minutos 11 segundos. 16-11 para Kamioka. Outro Skoda, o de Emil Triner. Triner que com a penalização, ele que andou nas primeiras posições da Fórmula 2, caiu para 10º lugar. Estava a 38 minutos e 23 segundos do Rui Madeira. Era, portanto, o 6º da Fórmula 2. Faltou aqui na luta por esta Fórmula 2 é este piloto que vemos aqui, o Pedro Azeredo, oitavo da geral, e também o José Carlos Macedo, piloto reconhecidamente rápido, rapidíssimo, que infelizmente abandonou depois daquela cambalhota, autêntica cambalhota múltipla no decorrer da segunda etapa, penso, deste etapa. Foi pena, foi um duro golpe para a Renault. 17-30 para Pedro Azeredo. Vamos tentar falar com Pedro Azeredo. Pedro Azeredo, a correr bem esta parte do final do Rally de Portugal. Pedro Azeredo com alguma dificuldade a retirar o capacete. Agora sim parece que vai ser possível. Pedro Azeredo, a correr bem esta parte final do Rally de Portugal. O troço mais demolidor acabou agora, estava bastante mau piso, apanhámos inclusivamente no voeiro. Agora é tentar fazer mais um e chegar à Figueira da Foz. As declarações de Pedro Azeredo, que vai tentar pela primeira vez pontuar no campeonato nacional. Vamos ter daqui a pouco mais tempos. Acompanhamos agora o Seat Ibiza GTI 16 válvulas Kit Kat de Erwin Weber. Weber, o 7º da geral, 3º da Fórmula 2. Bom, e em termos de classificação final, com esta vantagem de 1 minuto e 37, tem praticamente o rally na mão. Há pouco houve um certo susto na classificativa de Amoreira, já lá vamos, 17-7 para Weber, mas dizia houve um certo susto na Amoreira nos seus 16 km, quando Rui Madeira perdeu 17 segundos, aliás 17.06, eu corrijo o tempo de Weber, 17.06, mas dizia um certo susto quando Rui Madeira, nos 16 km do troço da Amoreira, perdeu 17 segundos para Loá, o que significa que o seu andamento foi inferior em cerca de 1 segundo por quilómetro. Portanto, ele ficou aí com uma vantagem de apenas 1,45, quando no início da etapa ele desfrutava de uma vantagem de 2 minutos e 30. Agora, 1 minuto e 37 a separarem Madeira e Loá, os dois pilotos dos Toyota Celica GT Form, ambos inscritos pela equipa Grifone. Em contraste flagrante com outras edições do TAP, muito pouco público. De facto, o plantel este ano não teve a qualidade, temos de dizer, de outros anos, porque o Rally apenas pontuou para o Mundial de Fórmula 2, para além do Campeonato Nacional de Rallys. Pontuou também para o troféu Seat, pilotos que só disputaram a primeira etapa. Agora a parte final de António Jorge. António Jorge com o seu Renault Clio Williams. Ele é o 12º geral, mas mais importante do que isso, ele é o primeiro classificado desde o início do Rally, do agrupamento Web, agrupamento de produção,
e ao mesmo tempo é o 7º classificado da Fórmula 2. António Jorge, acompanhado por Paulo Mendes no Renault Clio Williams, líderes destacados do agrupamento M. Só para dizer que o tempo de Weber 17.06, segundo as minhas contas, é o melhor tempo da Fórmula 2. O tempo de Weber 17.06, o melhor tempo da Fórmula 2, confirma-se pelo menos até essa altura. Chris Rosenberger, com o Opel Astra GSI 16 válvulas, nono da geral, também é um dos concorrentes à Fórmula 2, quinta posição, ele a completar o troço em relvas. O tempo de Rosenberger 17.44, a funcionar como é habitual na RTP, a nossa equipa de cronometragem. E daqui a pouco teremos, pelas 17h42, o início da classificativa de Figueirão dos Vinhos, de que iremos transmitir apenas a parte final, como que numa homenagem ao vencedor deste Rally TAP 96, que em princípio fazemos muitos votos para que isso aconteça, sejam o Rui Madeira e o Nuno Rodrigues da Silva com o seu Toyota Celica GT4. E fazemos votos também para que o programa desta dupla portuguesa campeã do mundo possa continuar por mais algumas provas deste Mundial, que é uma pena ter um piloto deste gabarito afastado do Campeonato do Mundo de Rallys, onde conseguiu um lugar por mérito e direito próprios. Ferran Fonte, Eduardo Andueza no Seat Ibiza GTI 2 litros. Fonte, nono da Fórmula 2, até ao troço da Candosa, ele era 14º da geral. Nas imagens, Recordati, Jardel no Lancia Delta HF, também a completar esta classificativa de Los Relvas. E para além do António Jorge no seu Clio Williams, o segundo é Morton, Score Bosworth. Agora o concorrente número 16, inscrito pela Ramos Racing, Sepp Eider, o Opel Astra GSI 16 válvulas, 11º da geral. Era 11º da geral. Ele já foi, aliás, já passou para 12º. Ele já foi ultrapassado pelo Recordati. Recordati 11º, António Jorge 12º. E eu penso que Eider será agora, nesta altura, 13º. Ainda muito no voeiro aqui no Planalto do troço de Los Relvas. Também bastante frio esta tarde cinzenta. A tarde também já brindou todos quantos aqui estão com alguma chuva. Os pisos não ficaram enlameados, mas ficaram um pouco mais escorregadios. Isso mesmo nos referiu o líder deste rally, Rui Madeira, que precisamente por isso, na classificativa de Arganil, efetuou 2 peões por o piso se encontrar, de facto, muito escorregadio. É o Skoda de Emil Triner, meio
temos também a completar esta classificativa Triner, 10º na geral, 6º na Fórmula 2, tempo oficial 18 minutos para Emil Triner. Agora os concorrentes mais atrasados, John Morton, Norman Jackson, do Forscore RS Cosworth. Morton ocupava a 15ª posição e penso que ainda o segundo classificado do agrupamento de produção. António Gravato, José Tafula no Renault Clio Williams. António Gravato era 16º, era o 3º da produção e o 10º das 2 rodas pequenas e 2 litros, dos Fórmula 2. Não sei, Ricardo Mota, se aí há mais apontamentos de reportagem no final da classificativa. Aqui no final de relvas agora são dezenas e dezenas de pessoas que começam por abandonar esta penúltima prova do Rally Portugal. De certo modo, ainda bem que são só dezenas e não milhares como outros anos, porque isso poderia provocar, como provocou problemas à comissão organizadora deste TAP. Aliás, foi de facto o mau comportamento de alguns espectadores que levou à anulação da única classificativa deste rally, o troço de Ponte Lima. O bem bonito troço de Ponte Lima. Como, aliás, é muito bonita. Aqui está a classificação nesta altura deste troço. Luá, Madeira mais 7 segundos, Carioca mais 1,17, Weber 2,01, o Puras 2,03, Siberá 2,12, Pedro Azeredo 2,25, Recordati 2,32, Rosenberger 2,39 e o Emili Triner 2,55. As diferenças neste troço de Losa Relvas, 20 km, 51 metros. É o penúltimo troço desta edição do Rally TAP e tudo se conjuga para que a dupla portuguesa e campeã do mundo Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva possam alcançar uma saborosa vitória nesta edição do TAP. Manuel Rolo, o corrente número 40, um dos veteranos no TAP. Manuel Rolo, acompanhado por José Lopes, no Seat Ibiza GTI 16 válvulas. Ele pontuou para o troféu Seat, que estreou no TAP, mas resolveu continuar no Rally, procurando atingir o último controle horário instalado na Figueira da Foz. É uma figura já, digamos, característica nos rallies portugueses, a presença do Manuel Rolo. Um piloto que conduz pelo prazer da competição, que nas nossas emissões dedicadas a este Rally TAP já nos contou algumas histórias bem interessantes, bem divertidas. E não há dúvida que os Seat, quer os do troféu, quer os da equipa oficial da Seat Sport, com os dos Puras e também com o Erwin Weber, este com alguns problemas, mas tem demonstrado uma boa performance. Era preciso vê-los num confronto mais direto com os Renault Clio Maxi, nomeadamente os de José Carlos Macedo e também do Pedro Azeredo, se este último não tivesse problemas no decorrer deste rally. De novo na zona das piscinas do Dr. Bacalhau, um nome curioso no final desta prova de classificação. Ricardo Mota, mais novidades? Aguarda-se a qualquer momento a chegada, penso eu, de António Jorge. Exatamente. Ainda não temos nada. Exato. Aqui está ele no controle de tomada de tempo. E agora são aqueles metros
até ao CHC, o controle horário de chegada, onde tu te encontras. Vamos Tempo tentar... oficial 18:46. Vamos tentar recolher algumas declarações de António Jorge, líder da produção. Alguns problemas António com o Jorge, concorrente que aqui passou? António Jorge, alguns problemas neste troço? Não, o piso é que está um bocado mau e a gente tem que poupar a mecânica. Levantar o pé para chegar em primeiro na produção à Figueira? Como? Levantar o pé para chegar em primeiro, é isso? Sim, esse é o objetivo. Vamos ver se conseguimos gerir esta vantagem até ao fim. Declarações de António Jorge, levantar o pé nitidamente. Ricardo, como ouviste, já dois concorrentes queixaram do estado do piso. Eu há pouco disse que o piso estava em bom estado, pelo menos até esta zona do Planalto. Eu fiz, de facto, a classificativa até esta zona. Estava, de facto, em bom estado. Penso que na descida estará, os concorrentes têm afirmado, não vou pôr isso em dúvida, que está francamente pior. Agora aqui passam aos pares, os concorrentes aqui do Planalto. Nas imagens temos o concorrente 36, Pedro Cunha e Carmo, acompanhado por Duarte Cunha e Carmo, no Renault Clio Williams. Logo atrás aparece o António Teixeira com o José Janela no Forscore RS Cosworth. A ultrapassagem, problemas, portanto, aqui já na descida após o Planalto. Estamos nos minutos finais de mais esta transmissão direta no Rally TAP. Recordo que a partir cerca das 17h45 teremos ligação, também um direto, ao troço de Figueiró dos Vinhos. Tem 10 km e 25 metros de extensão. No final será a primeira consagração para Rui Madeira, Nuno Silva, a segunda e a final e definitiva será na Figueira da Foz, a cerca das 19h35, horário previsto para a chegada da dupla que entende o mundo e que se espera venha a vencer este Rally TAP. Mais um SEAT final do troço. Ainda hoje, antes do telejornal, temos um bloco de imagens para lhe apresentar, cerca das 19h53. E depois, logo a seguir, ao 24 horas, teremos um programa dedicado ao Rally TAP Rally de Portugal. Também Sepaider a controlar no final de Los Relvas. (17h39) para Aider. Bom, e será curioso referir que desde o início deste TAP, o belga flamengo Freddy Lois cotou-se como o mais rápido. Ele começou por vencer logo as 3 primeiras provas de classificação, adiantando-se não só ao Rui Madeira, mas também ao Mokonen, que chegou a ocupar a segunda posição. Depois ele teve um furo, ele perdeu bastante tempo e, apesar de ter recuperado algum tempo, nunca conseguiu recuperar o suficiente para depois incomodar, digamos que, os homens da frente, nomeadamente o Mokonen, o primeiro classificado, o Rui Madeira, e também o Fernando Pérez, que era o segundo classificado. Infelizmente, quer o Mokonen, quer o Fernando Pérez foram forçados a abandonar, daí que, nesta altura, o Freddy Lois ocupe a segunda posição do Rally a 1:37, nesta altura, do Rui Madeira. Vamos ver o que nos vai dar o troço de Figueiró dos Vinhos, mas penso que, em termos desportivos, não irá alterar rigorosamente nada em termos de classificação. Luís Fonseca nas imagens, com o seu Ford Score RS, o carro também da produção. A iniciar-se nesta altura
o troço de Figueiró dos Vinhos. Começou às 17 horas e 42 minutos. Penso que daqui a pouco podemos fazer um duplex para a Figueira. Agora a vez de António Gravato, José Tafula no Renault Williams a chegarem à parte final deste troço Losa Relvas. Tempo oficial para Gravato 18:20. Lausanne Emoções. Podia-se ler no retrovisor deste concorrente. Nas imagens, Ramiro Fernandes, acompanhado, como sempre, pelo António Monteiro no seu Lancia Delta HF Integral. É outro dos veteranos deste TAP. É um piloto que não dispensa participar na maior prova portuguesa de ralis. Perdoe, mas é também um dos veteranos, tal como o Manuel Rolo. Outro veterano é o navegador, chegou a ser piloto em poucos calis, o Filipe Fernandes, o conhecido Fifé. E, de facto, é isto que pode não abonar 18:20 para o Filipe Fernandes. É este comportamento do público que pode não abonar em favor da organização do rally. É bom não nos esquecermos que há sempre um inspetor internacional que acompanha a par e passo a nossa prova. E a pontuação atribuída ao menos bom comportamento do público pode, de facto, causar problemas à comissão organizadora do Rally TAP Rally de Portugal. As pessoas, de facto, podem abandonar os troços por zonas com segurança e não fazê-lo, como vimos nas imagens, precisamente pelo meio do troço. Agora vamos vendo concorrentes bem atrasados. Shinichi Vashio, japonês, tripulando um Citroën AX GT. Agora é a vez do Manuel Rolo e os José Lopes com o Seat Ibiza controlarem no final do troço. Como diz Manuel Rolo, vou fazendo um tap por ano para não perder a mão. Vamos tentar fazer algumas declarações do Manuel Rolo. Manuel Rolo, satisfeito de faltar apenas uma classificativa, Figueiró dos Vinhos para chegar e terminar esta 30ª edição do TAP Rally de Portugal? Olha, eu gostaria de me sentir satisfeito quando chegasse à Figueira da Foz, que ainda falta uma classificativa e diz que até o lavado do sexto é vindima. Vamos lá ver se tenho sorte nessa lavada última que falta. O carro está em boas condições para chegar até à Figueira? O carro está com os topos de suspensão quase, que as suspensões da frente quase a saltar. Estes dois troços foram feitos mesmo muito devagar, a ver se consigo levar o carro até à Figueira da Foz. Manuel Rolo, ainda com algumas reticências, cautelas. Até ao lavar dos cestos é vindima, conforme Assim ele disse, e vamos ficar com essas declarações do Manuel Rolo para colocarmos um ponto final nesta nossa transmissão em direto deste troço de Losa Relvas. Estamos a alguns segundos de passar a emissão para Lisboa, onde está o Miguel Barroso, que vai continuar com a emissão e fazer a passagem da emissão para Figueiró dos Vinhos. Um furo. Cá está a classificação de Losa Relvas. Luau mais rápido, depois Madeira, Camioca, Weber, Puras, Ciberá, Azeredo, Recordati, Aider e Morton. Estes os 10 pilotos mais rápidos nos 20 km e 51 metros desta classificativa. A penúltima deste Rally TAP Rally de Portugal.